Marguerite é uma mulher bonita, inteligente, bem-sucedida, só que se sente deslocada, incomodada com ruídos, mudanças de rotina. Aos 27 anos é diagnosticada como autista e tudo passa a fazer sentido. A personagem dessa história em quadrinhos francesa tem a ver com a minha convidada, uma garota que fala de autismo com o sentido de quem o conhece por dentro para seus milhares de seguidores na internet. Seja bem-vinda ao Provoca, Tabata Cristine. Obrigada. Um prazer imenso estar aqui falando sobre um assunto tão importante e que a gente batalhou tanto, sabe, Taz? Porque quando eu me descobri autista, a gente não tinha espaço de voz. E olha onde a gente chegou, né? Como que você se descreve para quem não te conhece? Bom, eu sou a Tabata, eu tenho 32 anos, apesar de não parecer muito, né? Parece eu sou muito menos, né? Parece menos, né? Ainda bem, eu acho, que daí também eu me comunico com vários públicos, então é um ponto a favor até. Eu sou designer gráfico, sou engenheira, sou autista e TDAH. Peraí, olha só, já é muita informação. É muita coisa. Ela é designer e engenheira? Sou engenheira. Como assim? Eu me formei em engenharia. Eu queria mudar o planeta, engenharia ambiental, que eu achei que eu ia salvar o mundo, mas eu não me vi nos números. Então, me formei, trabalhei com projetos socioambientais e me apaixonei pelo design durante esse meu emprego como engenheira. Larguei tudo em 2018, comecei do zero, construí uma carreira de designer. Hoje tenho uma agência de design e marketing com meu sócio e trabalho para uma empresa também. Então, assim, demorou, mas deu certo. Demorou, mas você é uma criança iniciando a sua vida profissional de uma maneira incrível. É verdade. Mas você falou ali do TDAH e do diagnóstico de autismo. Nós vamos falar disso. Antes me fala, o que o autismo não é? Que algumas pessoas que estão te vendo agora falam, mas eu pensava que era isso, mas não é. Anjo. 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 As pessoas... Bonzinho. Um amor inocente, angelical, que, olha, não faz uma tatuagem, nunca vai usar nenhum tipo de substância ilícita, nunca vai mentir. A gente carrega esse fardo dos anjos azuis. E eu falo e repito, é muito perigoso. A partir do momento que você desumaniza uma pessoa, colocando ela numa posição de anjo, você pode estar fechando os olhos para vários problemas, como o consumo exagerado de álcool e outras substâncias dentro do espectro autista. You can shove your climate crisis up your arse. You can shove your climate crisis. You can shove your climate crisis. You can shove your climate crisis up your arse. Por que o seu canal se chama Mundo Atípico? Porque a ideia é que fosse só um diário. Quando eu recebi meu diagnóstico, eu fui para a internet e eu só encontrava autismo infantil. Eu falei, cara, ninguém fala de autismo em adultos. Eu estou sozinha, eu sou invisível, eu não encontro profissionais para me atender. Eu não quero que outros autistas se sintam da mesma forma que eu estou me sentindo agora. Então, eu vou fazer um diário para contar as minhas vivências, para ver se eu encontro algum autista por aí. E se eu ajudar esse um autista a se sentir menos sozinho, então a missão foi concluída com sucesso. E encontrou muita gente. Muita gente. Esse mundo atípico parece que é maior do que você pensava. Era gigante, né? Assim, Por que é atípico? Vamos começar desse beabá aí. Vamos lá. A gente tem o típico, que é a galera que não tem nenhuma condição, nenhuma neurodiversidade, por exemplo, são pessoas que não são autistas. Vamos trazer exemplos. Que é a maioria das pessoas. É, a maioria das pessoas. E será que existe alguém normal? Que assim é absolutamente... Então, não, né? Não, porque a partir do momento que você tem uma ansiedade, você já não é exatamente típico. A partir do momento que você tem ali um transtorno bipolar, síndrome de Down, você tem uma deficiência física, você não é típico. Então, nós atípicos parecemos pouco, porque a gente às vezes está muito isolado e sem espaço de voz. Mas quando a gente se encontra, nós descobrimos que nós somos muitos e que nós somos muito mais fortes juntos. O que seria então neurotípico? É a pessoa que ela não é autista, ela não é Down, ela não é TDAH,
ela não tem transtorno de ansiedade. É uma Tá. pessoa que ainda não foi no médico, eu acho, porque eu acho difícil. Sim, da gente ser 100%. Exato. Porque nós estamos falando aí das ligações neurais, né? Exatamente. Que, então, quem tem as ligações neurais dentro de uma normalidade, Exato. vamos chamar assim. Infelizmente, é o normal, o dito padrão, né? É. Como que é a cabeça do autista? Como que você descreve isso? Parece que roda um software diferente, é isso? Completamente diferente. É. A gente ouve diferente, a gente enxerga diferente, a gente processa as informações de forma diferente. Eu posso falar, posso revelar os segredos do autismo? Eu estou aqui conversando com você, mas eu sei que tem um barulhinho aqui atrás, ó. Mas que eu se repete. Mas eu me incomodo e também. eu fico com esse barulhinho e eu tendo a querer olhar para ver o que é esse barulhinho. O cérebro do autista, ele é ligado. As pessoas acham... Eu acho tão bom você estar aqui hoje. Ai, que bom. Deixa eu falar. Por quê? Sabe por quê? Porque eu falo desse barulhinho e as pessoas não acreditam. Eu ouço esse barulhinho. Esse barulhinho. Será que eu estou no espectro? Tá, não me faz pergunta difícil. Ou eu sou sensível a barulhinhos? Olha, eu tendo a dizer que pessoas incríveis tendem a ter uma coisinha ali. Olha, então, será que eu vou, dá uma vou sair olhada. com um diagnóstico aqui desse programa vamos ver. hoje? Mas o cérebro do autista está ligado em tudo. As pessoas muito se enganam quando pensam que o autista, quando ele não faz o contato visual, quando ele não te olha nos olhos, Sim. ele não está prestando atenção. A gente está prestando atenção em tudo. É no barulhinho, nas pessoas que estão aqui, nas luzes. O nosso cérebro é um cérebro que funciona constantemente e a gente tem muito problema, inclusive, para dormir. Então, vamos dizer, constantemente num ritmo mais acelerado. É isso, mais né? acelerado. Processando muitas coisas. Por isso que a gente costuma entrar tão facilmente nas crises. Por quê? Porque a gente se sobrecarrega muito. De informações que às vezes nem precisavam estar sendo processadas. Assim, eu estou de boa, mas um autista poderia entrar em crise por conta do barulhinho, porque eu não tenho tanta sensibilidade auditiva. Mas um autista que tem, isso pode ser muito alto. E aquele cérebro começa a ficar cansado e entra em exaustão e vem a crise. Muito irritante. Você fala sobre tudo isso com tanta clareza e um dia desses você falou das estereotipias. Estereotipias. O que é isso? Vamos lá. E mostrou as suas. É, verdade. Você viu isso? Vi. Ai, que vergonha. Eu nervosa, surtando. Que vergonha. Você botou lá na internet, agora eu quero que você mostre aqui como é que é isso. Botei porque eu não quero que as pessoas tenham a imagem da pessoa perfeita da internet. Estereotipias é o nome científico para movimentos repetitivos e estereotipados. O que é? Todo mundo tem, né? Sim, o ansioso, balançar o pezinho. Balançar o pezinho. Tem gente que fica rodando lápis, caneta, estralar dedo. O autista tem isso num nível um pouco maior, mais constante e mais intenso. Por exemplo? Então, tem as minhas, que quando eu estou numa situação de estresse, eu faço isso, eu faço isso. Quando eu estou, às vezes, concentrada, eu faço isso. Mas tem também a estereotipia que é um pouco prejudicial. Um pouco não, bastante, que a pessoa se autoagride. Então, ela se morde, ela começa a raspar a unha na pele a tal ponto que machuca. Essas estereotipias precisam, sim, de atenção. É uma luta, porque muitos terapeutas tentam tirar as estereotipias porque elas não são socialmente aceitas. Só que elas são importantes para o autista. É a forma da gente extravasar. Porque elas estão revelando o quê? O que aqui dentro está um caos. Ela está botando para fora uma coisa que dentro, que aqui dentro ou não está legal, ou está muito legal e a gente está muito empolgada. A gente tem que deixar isso sair de alguma forma. Então, os terapeutas às vezes tentam tirar isso. E é uma luta dos autistas de não tire. Permita o autista ser quem ele é. Você não vai falar para um cadeirante, vai, levanta e sai correndo. Você não vai fazer isso. Então, por que você fala para o autista, vai lá e deixa de ser autista? Você é designer de profissão hoje. Sou hoje. O autismo te limitou de alguma forma? O autismo, ele me limita, independente de ser designer, no sentido de me trazer muita dificuldade de planejar o que eu vou fazer na minha cabeça.
conseguir sequenciar isso um passo a passo. Então, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou executar de tal forma. A que nível, por exemplo, de planejamento? A que nível de que eu peço ajuda total para minha esposa. Assim, eu entendi que ser autista é precisar, sim, de suporte. De pedir ajuda. E pedir ajuda. Tá. Foi, assim, um momento de baixar a guarda e entender que eu não sou perfeita, que eu tenho, sim, limitações. Então, eu peço, olha, estou com essa ideia. Me ajuda. Por onde que eu começo? Para fazer a mala, para vir para cá. Sim. Ela fez uma listinha comigo. O look para você ir no Taz é esse aqui. Então vai lá e pega. Arrasou, tenho que dizer. Você gostou? É minha roupa do meu casamento. Ela me ajuda nesse sentido, assim, organizando a minha mente, que é muito cheia de informação. Quando você se descobre lésbica, você consegue fazer uma analogia entre receber um diagnóstico de autismo? Quais foram essas duas notícias na sua vida? A sensação foi a mesma nos dois momentos. É mesmo? Libertador. Libertador. Porque tanto antes, quando eu fingia ser hétero, era muito parecida quando eu fingia não ser autista. Porque eu não sabia que era autista, mas eu sabia que eu era diferente. E que eu tinha comportamentos que eram socialmente vistos como inadequados. Então, eu reprimia. Então, eu me vi numa prisão da minha sexualidade e do quem eu sou, que estava me deixando numa depressão absurda. Eu não tinha alegria de viver. Quando eu falei, chega, eu vou procurar ajuda, e veio tudo junto. Veio o TDAH, veio o autismo, veio superdotação, veio a homossexualidade, que a partir do momento que eu tive os outros, eu me senti na obrigação comigo mesma de me permitir. De olhar para algo que para você já estava ali. De falar, chega, você quer enganar quem? Você está enganando só a si mesmo, então seja livre. Será que eu preciso perguntar se isso foi um alívio? Foi imenso, imenso. O diagnóstico do autismo agora, ele está dividido em níveis. Níveis de suporte. De suporte. Isso. Explica Vamos isso. lá. Quantos níveis? Vamos lá, a gente tem 3 níveis de suporte. Antigamente a gente tinha síndrome de Asperger. Hoje não temos mais, ela entra no nível de suporte 1. Então, o que significa? Não é que você é mais ou menos autista, se você é nível 1, 2 ou 3. Significa que você precisa de menos, médio e mais suporte. Então, ele está dividido dessa forma que a gente chama popularmente de leve, moderado e severo. E qual é o nível de suporte que é necessário? Aí vai depender muito da pessoa. Eu, por exemplo, dirijo, mas eu não ando de ônibus. Eu não sei andar de ônibus. Eu entro em crise porque é muita informação. Então, assim, o nível de suporte, ele vai variar conforme a necessidade de cada um. De cada pessoa. De cada Por isso que pessoa. se fala que cada pessoa única. recebe um diagnóstico, mas é uma pessoa única, né? Exato. O 2, vamos lá. O nível 2 de suporte normalmente costuma precisar um pouco mais de suporte na questão de vida diária, que a gente chama. Então, às vezes, pode ser uma pessoa que tenha dificuldade em comprar um pão sozinha numa padaria, ela precisa de que alguém oriente, que alguém explique como é. Às vezes, pode ter um atraso de fala na infância, pode ter maior dificuldade, às vezes, na sua autonomia. Tá? Mas é complicado falar, porque eu tenho amigos de nível de suporte 2 que com as terapias, hoje têm uma vida muito mais tranquila. Mais autônoma. Mais autônoma. E o nível 3 de suporte costuma assustar mais pela carga que ele leva, né? Autismo severo. Normalmente é um autista que vai precisar de bastante suporte nas suas atividades. Em que nível? Ele se comunica verbalmente, por exemplo? Nem sempre. Em alguns casos, eles são sim oralizados, eles falam através da comunicação que a gente conhece, a fala. Às vezes eles são verbais, mas não oralizados. O que significa isso? Que eles te entendem, eles se comunicam, mas não através da fala, através de aplicativos que a gente chama de comunicação alternativa. E às vezes eles não são oralizados nem verbais. Então, o autista de nível de suporte 3, ele vai precisar sim de mais suporte. Uso CAA como apoio na minha comunicação. Eu falo, mas com dificuldade, por isso preciso desse apoio.
CAA significa comunicação alternativa e aumentativa. O que eu costumo falar é que muitas pessoas falam, ah, você não sabe a realidade que a gente vive. É muito triste o autismo, porque eu falo que a minha militância é ser feliz, autista e feliz. Sim. E as pessoas falam, o autismo é muito triste. Mas o problema não é o autismo, é a nossa desigualdade social. Que Claro. não oferece uma estrutura Lógico. para que aquele autista possa se desenvolver. E aí isso fica mais escancarado. E aí né? aquele autista entra em sofrimento. E aquela família entra em sofrimento. Porque você não tem acesso às terapias, você vê o seu filho tendo ataques de se agredir, de agredir as pessoas, mas não é o autismo o vilão. A Claro. gente precisa entender e aceitar o autismo. Lógico. Eu É a não sei se estrutura. você concorda, mas a vacina é informação, é o que você está fazendo Exato. e é o que eu espero que a gente esteja fazendo aqui. Exato. Hello, I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. In this video, you're going to see the future. It's really incredible how quickly our powerful applications have been adopted. Já duvidaram do seu diagnóstico? Nossa, é o que mais fazem, né? Quando? Quando eu comecei, duvidavam sempre. Aí eu comecei a mostrar que existem outras formas de ser autista. Não aquela midiática do autista que não é oralizado, que se balança o tempo todo, que não olha nos olhos. Existem autistas assim, existe, mas existe uma infinidade de outras formas de ser autista. Porque nós estamos falando aí do tal espectro. Exato, né? é um do tal espectro. espectro. E hoje, quando se fala, se lembra de figuras históricas, né, que provavelmente já foram autistas, e aí lembra Tipo sempre assim, Einstein, o né? Einstein, Michelangelo, Mozart. exato. Né? Nunca aparece assim um faxineiro, Exato. uma pessoa com... O autista, ele vive em dois polos diferentes. Ou ele é aquele que as pessoas não esperam nada. Ah, o autista, nem vou contratar para minha empresa porque não faz nada. Ou ele é o super gênio. Ele tem a obrigação de ser incrível. E a gente fica, a gente é incrível como você, como você. Nós somos pessoas incríveis, Claro. mas não coloque essa carga em cima de nós. Não coloquem. E olha, no próximo bloco nós vamos falar de algo valioso, cada vez mais escasso, para todo mundo, que é a atenção. Como segurar a nossa atenção num mundo cheio de telas como essa, né? Você não se perca aí, até loguinho. Alguns especialistas dizem que vivemos a era da economia da atenção. Eu concordo, e cada um de nós tem uma quantidade limitada de atenção, muita gente brigando pela nossa atenção, o Instagram, WhatsApp, TikTok, Netflix, trabalho, família. A minha convidada, a Tabata Cristine, ela tem TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, como ela já disse, além de ter sido diagnosticada nível 1 no espectro autista. Ô Tabata, você que é portadora desse TDAH, o que você pode nos ensinar como ter atenção em alguma coisa nesse mundo tão cheio de ruído? Não tem outra coisa senão desacelerar. Desacelera. A gente não presta atenção nas coisas porque a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que ser fitness, trabalhar 8 horas, cuidar dos filhos, a casa tem que estar maravilhosa. Ser perfeito. E a gente não dá conta. E como que você desacelera? Olha, é muito assim difícil, porque eu te falei, é um furacão. A hiperatividade traz essa dificuldade. Mas o que funciona para mim? Eu reservo horários para desligar. Então, assim, O que é desligar? vamos lá. Nesse desligar, eu aprendi que cada um desliga de um jeito. O que funciona para mim pode não funcionar para você. Tá. Então, é você entender o que te relaxa. Tá. É ir para uma academia, você gasta energia lá e vai te relaxar. É ler um livro, é ficar com a sua família, é fazer uma comida especial para alguém. Então, é se conhecer. E qual é a sua prática? Olha, eu fico ali umas 2 horinhas fazendo alguma coisa que eu gosto. O quê? Então, eu vou assistir um programa com a minha esposa, eu vou brincar com os meus cachorros, eu saio para comer alguma coisa com as minhas amigas, momento de qualidade com pessoas que eu gosto.
Você tem uma técnica para ter foco? É muito parecida com o desacelera. Muito parecida. A gente tem que eliminar coisas ao nosso redor que vão tirar o nosso foco. Então, a gente viveu muita realidade do home office. Isso. A criança na casa, o cachorro latindo, o carro passando. A gente tem que buscar formas de reduzir essas desatenções. É muito disciplina, tem muito a ver com disciplina, sabe? Não tem como a gente falar em foco, em atenção, se a gente não tiver uma rotina organizada e se dedicar para aquilo. O foco, ele não vem do céu. Ai, me dê foco. Não, Claro. é você que constrói isso. E você cuida do seu celular, por exemplo? Eu não fico perto quando eu estou trabalhando. Não fica perto não dele? Não fico perto. Assim, hora de gravar conteúdo, eu vou lá, pego. Mas senão eu deixo em qualquer canto da casa. Sei. E aí eu fico naquilo, eu tiro os cachorros do quarto e foco no que eu estou fazendo. Qual que tira mais o seu foco, o celular ou os cachorros? Os cachorros. Que Os isso? cachorros, porque eles são terríveis, meu Deus do céu. Eles querem brincar na hora que não dá, eles latem, eles são terríveis. Hiperfoco, o que é Vamos lá. isso? Hiperfoco é uma característica tanto do autismo quanto do TDAH. São dois transtornos que se parecem muito. O hiperfoco o que é? Atenção demais, necessidade demais de consumir determinado assunto e esquecer um pouco do que está acontecendo. E o assunto tem que ser muito específico? Olha, às vezes ele pode ser um hábito, por exemplo, a leitura. Eu não tenho um livro preferido, um hiperfoco, mas eu tenho um hiperfoco em ler. É aquilo que me acalma, Tá. que eu consigo fazer em momentos de estresse e que eu sinto que eu preciso. É como uma válvula de escape. É muito legal conversar com o autista porque vai ser uma pessoa que vai conhecer de várias coisas. Claro, é igual conversar com a Wikipedia. Exatamente, assim, do assunto que ele gosta, ele vai te dar uma aula. E com paixão, Com né? paixão. E com o paixão. que isso é bom? O que isso te traz? Essa pergunta é interessante, porque ao mesmo tempo que me traz o conforto ali de ter um momento de saber muita coisa, ao mesmo tempo tem um lado muito negativo, que é a fama de sabichona, que é a fama do arrogante, do espertão. A gente passa muito por isso. Até uma amiga minha postou esses dias, qual é o limite da gente falar sobre algo que a gente gosta, sem parecer que a gente está querendo se sobressair, Sem parecer arrogante. sem parecer arrogante. Porque pra gente é muito prazeroso falar do assunto que a gente gosta. Pra mim é muito prazeroso falar sobre autismo, é um hiperfoco. Sim. Só que até onde eu posso falar a ponto da outra pessoa não se sentir... Até onde? Até onde? Me Ninguém diz, sabe. não sabe. Porque o que eu vejo você falando de uma maneira muito natural, muito sincera, assim, de algo que você gosta de estudar e de compartilhar. Sim, mas sabe por quê? Porque eu cansei das máscaras, eu cansei de não ser quem eu sou. Então, se você não quer ouvir o que eu tenho para falar, você que saia. Porque Não tem eu problema, vou falar. né? Porque eu vou falar. Eu não aguento mais. Beijinho, tchau, tchau. Exato. Isso é muito importante. Você consegue enxergar a sexualidade como um espectro? Sim. Que nem todo mundo é 100% hétero ou Exato. 100% gay? Os autistas enxergam muito isso. É Tanto mesmo? que existem duas pesquisas, uma na Alemanha e uma no Canadá, que já comprovaram que a questão da sexualidade ela é muito forte no espectro autista. É muito maior o número de pessoas que se identificam na sigla LGBTQIAPN+, e vai, né? Do que na população em geral. Então, é muito maior no autismo. Por quê? Porque a gente questiona mais, a gente vive menos as regras sociais, a gente vive menos isso é assim, então você tem que ser assim. Não, a gente se questiona. Você diz mais facilidade para assumir essas Exato, posições. exato. Para olhar para isso. Olhar para esse espectro. Porque primeiro a gente precisa olhar para depois a gente se ver ali e aceitar e lidar com aquilo, né? Eu acho que muitas pessoas não se permitem nem olhar. Claro. Né? Assusta. E acho que isso é importante, inclusive para as pessoas hétero. Sim. Que é o meu caso, eu sou hétero, mas eu acho importante dizer que eu não me sinto 100% hétero. E não me sinto inseguro com isso. Sim. Nem um pouco. Eu também não falo sou 100% lésbica, mesmo porque eu já namorei com homens Sim. e tá de boa. I think maybe he likes me because he touched my hair. My first vow is to continue to love you for who you are. I vow to respect and understand you, for autism is beautiful and you are autistic. I vow to keep making vows until we die. Você fala no seu canal
que os autistas são mais diagnosticados com depressão. É. Por quê? Como que eu vou te dizer? A gente vive uma realidade difícil, demais, assim, de bullying, de exclusão, de não ter acesso. De preconceito De preconceito, de mercado de trabalho fechado para nós, de pessoas rirem da gente, das pessoas excluírem a gente. Então, muitas vezes a gente é diagnosticado com depressão por conta dessa vivência, dessa estrutura que a gente está inserido que não nos acolhe. Por isso que as taxas de suicídio, principalmente no nível de suporte 1, são tão altas. São altas em comparação com outras, né, faixas da mesma... Exato, e são altas comparada à população geral com também. a população em geral. E são pesquisas que já foram realizadas em diversos países, né? Sim, inclusive no Brasil também a gente tem essas estatísticas, mas justamente por isso, porque você tem condições, você quer ser inserido e você não encontra essa abertura, né? Você encontra um mercado de trabalho que te fala assim, a gente trabalha com pessoas com deficiência, mas autismo não está na nossa lista. É isso que a gente ouve. E tem uma palavrinha nova para traduzir que é capacitismo. Ah, sim. O que é? O que quer dizer isso? O capacitismo ele é o preconceito com as pessoas com deficiência. É quando você acha qualquer tipo de qualquer deficiência. tipo de deficiência. É quando você acha que aquela pessoa é inferior a você, que aquela pessoa é uma coitadinha, que ela não vai conseguir que ela fazer não vai aquela conseguir, tarefa. exatamente. Então, quando você fala assim, poxa, tomara que Deus te cure dessa deficiência que você tem. Eu sei que está carregado de boa intenção, mas é capacitismo. Sim. Vou te dar um exemplo de capacitismo que não foi nem dito nada. Eu contei pro cara que corta meu cabelo que eu vim aqui. Aí ele perguntou para falar sobre o quê? Autismo. Você trabalha com autistas? Eu falei, não, eu sou autista. O cara ficou, mas você nem... Mas você nem... E aí ele parou. Você nem cuspiu em mim, você nem... Ele não Você sabia nem o me que falar. mordeu ainda, só eu achei Me que ele ia falar mordeu isso. ainda. Aliás, eu quero falar para ele que o corte ficou excelente. Ficou legal? Então. Pena que eu não vou poder fazer, mas está muito bom. E aí ele ficou quieto. O cara que sempre conversou comigo simplesmente não abriu mais a boca para falar comigo. Que coisa. Isso é E aí, como é que você age nessas horas? Antes eu ficava muito chateada. Eu falava, gente, eu não sou menos. Eu sou diferente, não menos do que você. Hoje eu dou risada e tenho até pena da falta de informação daquela pessoa, sabe? I'm a weirdo. That's what everyone says. Sometimes I don't know what people mean when they say things. Sam, people on the spectrum date, you know. Girls don't really notice me at all, and I'm not great at picking up signals. She's smiling right at you. Tem uma coisa de não ler a emoção das pessoas. Ai, demais. Demais, demais. Tem dois lados. O lado que a gente realmente tem muita dificuldade de entender as mudanças de expressão. A gente não sabe se a pessoa está feliz, se está triste. E tem um lado que eu acho muito prejudicial, que muitos autistas fazem, que é estar constantemente em estado de alerta. Então, qualquer franzidinha de testa, a gente já passa 1 milhão de coisas na cabeça. Tá triste, não gostou do que eu falei, tá bravo comigo, tá achando engraçado. A gente fica passando, a gente tá sempre... Caramba, conjecturando, muita coisa, né? Pensando, muita coisa. o que será que está acontecendo? Tentando adivinhar o que é aquela situação social que está acontecendo ali. É muito desgastante. Como que você explica para quem está te vendo assim? Qual é a dificuldade de você entender se eu tô... A gente tem dificuldade de entender coisas que não são claramente ditas. A gente não costuma julgar. Eu não sei se às vezes as pessoas típicas, de fato, têm essa habilidade de identificar as expressões ou se elas têm a habilidade de julgar o que está acontecendo. Não, ainda bem, porque é por isso que você é uma boa comunicadora. Você não está nem aí para ficar julgando, você fala de uma maneira muito direta. Se eu não entendo, eu pergunto. Muitas pessoas acham que autista não tem empatia. Isso, já ouvi e isso. É muito mentira. É fake news. É muito fake news. O que às vezes acontece é que às vezes a gente não percebe o que está acontecendo por não entender as expressões. Os sinais. Os sinais. Mesmo. A gente precisa que você diga pra gente, estou triste, aconteceu isso, isso. E não gostei disso que não você gostei, me falou. Exato. A gente precisa da informação clara. Mas não significa que a gente não tem empatia. E não é demais ficar sendo claro com o autista. Nunca. Você fala, tá vendo Seja isso daqui? claro sempre. Aquilo foi uma piada, aquilo... Exato. Não tem problema. Não, eu gosto muito, eu não posso falar por todas, né? Tá. Mas assim, quando a gente conversa, a gente fala muito, pô, por que os caras não deixam claro pra gente o que eles querem dizer? Então eu vejo que é uma vontade nossa, é uma ferramenta de acessibilidade pro autista. Da mesma forma que a gente faz a audiodescrição para uma pessoa cega,
eu acho que você falar, eu estou sendo irônico, a gente até coloca, às vezes, alerta de ironia entre parênteses em alguns lugares. É uma forma de você manter o autista como parte daquilo que está acontecendo, Claro. não excluí-lo. E é um código, né, de comunicação importante, de ficar combinado, né, não? Exato. E teve alguma coisa que alguém foi literal com você e deu confusão? Um dia eu acordei cedo, abri a porta do meu quarto, a minha mãe falou, nossa, o que aconteceu? Caiu da cama? Eu falei, meu Deus, caí? E não percebi? Você ouviu alguma coisa, mãe? Minha mãe morrendo de rir. Não, menina, é uma expressão. Eu, pelo amor de Deus, porque não avisa? Eu já estava aqui achando que eu era sonâmbula. Acontece direto. E é assim mesmo, É né? assim, porque muita coisa a gente aprende. É. A gente entende que não está chovendo canivete, que quer dizer alguma coisa, que eu não sei o que é, mas não é canivete. Sim. A gente aprende, mas coisas que a gente não vivenciou ainda, Sim. que é surpresa, a gente tende a levar. Chega literal. Chega literal. Que perigo, eu não consigo imaginar como que é isso. É muito confuso, assim. Esses dias a pessoa falou, você só conhece uma pessoa depois que come 1 quilo de sal. Tem uma expressão assim, né? Sim. Falei, caraca! Vou ter que fazer isso. Vou ter que fazer isso. Vou ter que comer 1 quilo de sal. Quem que eu vou convidar para comer 1 quilo de sal comigo? Depois eu entendi que é porque demora. Me explicaram. Claro. Mas... Demora um tempão, né? Você comer 1 quilo de sal com aquela pessoa ao longo da vida. Eu entendi. Mas a gente leva muito assim, dá muita ansiedade. Porque, por exemplo, assim, as orientações no vestibular nem sempre são claras. Sim. Perguntas com pegadinha. Então gera muita ansiedade isso. É difícil conviver com isso. Teve um ex-ministro da educação desse desgoverno aí que disse que as crianças com deficiência atrapalham. Declaração que ficou para a história. Né? O que é o inclusivismo? A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia, ela atrapalhava, entre aspas, essa palavra falo com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado dos outros. Quem estava atrapalhando a educação para ele? Como lidar com pessoas que não entendem a gravidade, às vezes, de uma agressão dessa, né, contra O que pessoas a gente com deficiência? fez foi tentar assumir uma postura educada. O que a gente tentou mostrar? Que nós não prejudicamos, que nós agregamos, porque a diversidade só faz as outras pessoas também crescerem junto, aprenderem a lidar com o diferente, que a gente reforça a importância da empatia, do acolhimento e que a gente precisa conviver com outras pessoas, porque a partir do momento que a gente convive com outras pessoas, essas pessoas elas aprendem a lidar com o diverso. E qual é o papel do Estado no cuidado com os autistas? Nossa, a gente está muito longe de ter qualquer cuidado, né? O acesso ao laudo é extremamente caro. Terapias são caras, a gente não encontra muitas vezes profissionais especializados pelo atendimento gratuito. Então, assim, o Estado tem papel fundamental de oferecer qualidade de vida, para que a gente pelo menos tenha acesso a um diagnóstico, acesso a uma terapia. Poxa, por que não tem políticas de verdade, de inclusão, para que o autista realmente seja acolhido nas escolas? É uma luta. E a gente está falando de escola, não falei nem de universidade, que não tem nada, e nem mercado de trabalho, que não tem nada, né? O autismo agora entra em conversas de mais qualidade por conta de pessoas como a minha convidada, a designer Tabata Cristine, que é uma autista e tem um canal sobre o tema na internet. No próximo bloco, nós vamos conhecer a infância da Tabata, saber como o diagnóstico precoce pode ajudar ou não no bem-estar de quem está no espectro. Até loguinho. Um dos autores mais importantes do século XIX, Edgar Allan Poe, influenciou muitos dos que vieram depois. Ele disse o seguinte: não fui na infância como os outros e nunca vi como os outros viam.
Tudo que amei, amei sozinho. Há quem especule que o Paul estava no espectro do autismo. A minha convidada, a Tabata, diagnosticada já adulta, vai poder me dizer, essa descrição do Paul aí no poema pode significar uma infância autista? Eu gosto muito, faz muito sentido, assim, pode. É um sentimento comum a nós autistas. De ser diferente e estar sozinho. De não se encaixar, falar, gente, eu não pertenço a esse lugar. Eu sou um alienígena. Muitos autistas adoram alienígenas porque é como a gente se sente. Um ET. I am possessed by this house and can never leave it again. His mother said you're not possessed and you're not almost dead. These games that you play are all in your head. Você teve diagnóstico com 29 anos. Eu comecei com 26. Com 28 veio a hipótese do autismo. Com 30 eu confirmei. Sei. Como foi a reação da família? A minha mãe, ela ficou meio espantada porque ela não achava que era meu jeito de ser. Que eu era muito tímida, que eu era muito recatada, que eu era muito inteligente de algumas formas, mas que era o meu jeito. Ela não via os déficits exatamente. Quando eu comecei a explicar para ela, fazer ela entender o que é o autismo, que não é o autismo midiático, estereotipado que a gente conhece, que ele vai além daquilo, ela falou, realmente, você é autista. Pelas características da sua infância, de tudo que você passou, hoje eu estou entendendo. Tabata, o meu filho, o Miguel, foi diagnosticado com autismo com 20 anos. E é claro que ele me autorizou a estar contando isso aqui para você. Legal. Quando saiu o diagnóstico, muita coisa da infância dele fez sentido para ele e para a gente. Sim. O quanto que isso é libertador? Demais. Ser conversado assim na família. Demais, porque a gente cresce com uma carga, muitas vezes a gente cresce ouvindo que a gente é mimado, que a gente é fresco, que a gente é velho, que a gente é ranzinza, e a gente se apropria disso. A gente acredita. Traz para a personalidade. A gente acredita. Ah, estão falando que eu sou isso então. Quando a gente entende que tudo isso teve uma explicação, um porquê de ser, a gente tira esse peso da culpa e a gente abre um diálogo que é muito importante. Sabe, do tipo, poxa, me desculpa, mãe, às vezes eu não sou de ser tão carinhosa, de abraçar, de beijar, é porque eu não consigo. É por isso que hoje eu não sou uma adulta que abraça, que beija. Então, assim... tudo bem. E tudo bem, a gente pode explicar ter isso. outro tipo de relação afetiva. Exato, só que muitas vezes as pessoas acham que é porque você não ama. Porque ela não entende que você tem o autismo e que te dá aquela limitação. Não todos os autistas, eu tenho essa limitação. Então, você saber o porquê te permite se conhecer e te permite fazer com que as outras pessoas também te conheçam, te entendam, sabe? Claro. E eu fico muito grato ao Miguel, por exemplo, da gente poder estar falando aqui dele. Sim. E ele te mandou uma pergunta. Ai, que bom. Como o autismo se relaciona com quem nós somos e com a nossa identidade enquanto autistas? Vamos lá. O autismo, ele é parte de nós, a gente precisa aceitar isso. Ele vai estar lá presente 100% das vezes, mas ele não te limita a o Miguel autista, não. É o Miguel, é a Tabata, é um ser humano com habilidades, personalidade, coisas que gosta, coisas que não gosta, e que tem o autismo ali como, vamos dizer assim, um tapete que cobre aquela casa toda. E que deve ser aceito como parte da personalidade? É parte da nossa personalidade, é parte da forma que a gente vê o mundo. Não tem como separar. Tem muita gente que fala, eu amo meu filho, mas eu odeio o autismo. Não tem como separar. Nós somos uma coisa só. A gente precisa amar também o autismo do seu filho, porque é quem ele é. Você não é autista, você é normal. Bom, o autismo não é uma anormalidade, e sim uma neurodiversidade. O meu cérebro funciona normalmente, só que de um jeitinho diferente dos neurotípicos. Que cenas da sua infância que ganharam novo sentido para você? Muitas cenas, assim, a questão, por exemplo, de eu não comer. Eu tive seletividade alimentar, que é uma característica do autismo, onde a gente só come determinado alimento e bloqueia todos os outros. Eu tive anemia, eu tive raquitismo. O que você não comia, de jeito nenhum? Eu não comia praticamente nada, eu só tomava leite. Minha mãe sofreu muito, sempre abaixo do peso,
sempre precisando ir atrás de suplementação, porque era muito anêmica. E minha mãe, muito sofrimento, do tipo, essa criança vai morrer porque está cada vez mais magra. Hoje eu entendo que um diagnóstico teria feito a diferença ali. Sim. Então, como eu tenho uma questão forte com o toque, isso refletia na minha questão com a comida, porque comida é toque, é uma troca. Claro. Então, eu rejeitava as texturas, os gostos, a aparência já não queria. Então, a seletividade alimentar é muito séria. E quando que virou essa chave? Quando a minha mãe começou a usar o meu hiperfoco para me influenciar a comer outras coisas. Olha, filha, eu gostava muito de desenho animado, gostava muito de Castelo Rá-Tim-Bum. Sim. Olha, filha, eles estão comendo tal coisa, a mamãe fez para você também. Vamos comer junto? Aí eu comia junto. Ela teve que se esforçar muito. Ela fez uma terapia com Ela você, fez. sua mãe. O meu desenvolvimento se deu por conta da dedicação total dos meus pais. E me parece que também revela uma coisa assim, não seja rígido com algo que não está acontecendo, né? O filho não quer fazer uma coisa, Com né? certeza. A paciência ela é primordial. Seja amoroso, seja acolhedor, tente entender aquela criança e buscar uma estratégia para se conectar. Não tente romper aquele comportamento, porque isso vai criar uma barreira. Não tenta forçar. Tem muita gente que vai comer sim. Calma. Tenta se conectar. Deixa, né? Deixa rolar. Eu sei que é pouco. muito desesperador, mas tenta se conectar. Eu não sei se você vai se identificar. As primeiras vezes que o Miguel foi à praia, ele não queria tirar o tênis e a meia. Eu já fui de calça jeans, tênis. E ficou assim, acho que 2 ou 3 dias, era uma temporada de uns 10 dias. Isso também. Você fez isso Fiz também? Isso também. E a gente falou, tudo bem. Tudo bem. Porque ele estava curtindo ali, a praia de tênis. Eu até comecei a olhar e falei, você sabe que talvez não seja uma má ideia ficar, às vezes, com o pé úmido ali naquele contato e tal. Então, é legal deixar rolar, né? É se desprender das regras, né? A gente tem muita regra. Por que não pode ir na praia de tênis? A gente que inventou isso. Claro. Então, E chega uma hora que você tira o tênis e curte aí depois. Ser autista e ter que lidar com uma pessoa autista é uma desconstrução o tempo todo de regras sociais. Sim. É aprender a ser de boa. Claro que com a seletividade alimentar, que é muito séria, envolve saúde, é muito difícil ser de boa, eu não recomendo, vai atrás. Atraso de fala, vai atrás. Mas não coloque uma carga pesada em cima, senão o processo vai ficar muito mais difícil. Autismo é moda agora, você só é tímida e deprimida. Não, eu não acredito. Enfim, estou na moda! Você se achava esquisita? Mas eu me acho muito esquisita. Eu me acho muito, eu sempre fui. Eu acho esquisito uma qualidade. Eu acho ótimo todos hoje. os meus amigos são esquisitos. Eu né? acho ótimo hoje, mas quando eu era criança eu sofria muito, porque eu queria ser igual. As pessoas riam de mim. Eu não era amiga das meninas, porque eu era uma menina esquisita. Eu não era amiga dos meninos, porque eu era uma menina. Então eu ficava naquele limbo de não ter amigos e tentar se modular para fazer parte de algum grupo. Hoje eu acho excelente ser esquisito. Eu acho triste ser normal. Claro, mas na época você sofria. Sofria muito. Quando eu era criança, assim, eu sofria porque eu via que eu não fazia parte. E muitas vezes eu não queria fazer, mas eu queria ser convidada para as festinhas. Claro. Eu queria poder ter a escolha de falar vou ou não vou. Eu não tinha essa escolha. Era sempre não vou, porque eu não fui chamada. E como é a vida de uma criança autista com TDAH e sem diagnóstico? O caos, assim. Na escola eu sofri muito, porque eu simplesmente saía da sala de aula, eu ficava em pé, eu fui agredida por uma professora que me arrastou pelo cabelo na sala de aula, porque eu bagunçava, eu andava muito. Em que ano? muito. Que série? Eu tinha 6 anos, eu tinha acabado de entrar na primeira série, né? Eu tinha 6 anos. E ela me arrastou, assim, pelo rabo de cavalo. Senta aí. Então, eu passei por muito perrengue, por ser assim. É bom você falar isso, né? Porque muita gente que te vê toda elegante, toda desinibida, falando Acha assim... que foi fácil. E nenhuma criança deveria passar por situações tão agressivas que nem eu passei, né? De ser agredida, de ser excluída, de sofrer bullying, de levar balde de água na cabeça, como já aconteceu. Nenhuma criança O deveria que você passar por isso. diz para os pais de crianças que têm já o diagnóstico ou a hipótese do diagnóstico? Eu sempre falo, vocês são tudo na nossa vida. Se a gente vai se desenvolver,
é por conta de vocês, porque a gente não encontra muito apoio na sociedade. Então, a gente tem que ter um ambiente, um porto seguro em casa. Então, ame, acolha, escute, perceba comportamentos, se o seu filho ainda não fala, se ele não é oralizado. Todo comportamento diz alguma coisa. Seja essa pessoa atenta para o seu filho, aquela pessoa que segura pela mão e fala, eu vou junto, eu vou lutar junto. É isso que importa. O que será que eles estão perguntando para você? Vamos lá. Lucy, Tabata, você sente que com o maior número de autistas adultos com diagnóstico tardio, falando sobre isso na internet, o interesse em saber mais sobre autismo tem aumentado e ela ainda é completa? Ou fora da nossa bolha o estereótipo permanece inalterado? Eu acho que não permanece inalterada. É difícil a gente alcançar todo mundo. Eu acho que a gente está num processo de mudança, ganhando voz. Até 2 anos atrás, o autista não era convidado para nada, a gente não tinha visibilidade. Hoje a gente está ganhando cada vez mais espaço. Então, tenhamos paciência. Não vamos querer que a gente mude um estereótipo da noite para o dia, que isso não vai acontecer. E mas outra coisa, hein? Ganhando visibilidade, você ganha mais o quê? Pancada. Pancada. Preconceito. Você sente isso também? Sinto sim. Julgamentos, né? Às vezes vêm uns julgamentos. O que acontece muito, sabe, Taz? Aquela mãe, às vezes, ela só conhece o filho dela como autista. E ela vive aquela realidade. E ela quer ver aquela realidade em mim. Falo, mas eu não sou seu filho. Eu não tenho 4 anos. Eu não vivo as coisas que ele vive. Você não vai ver ele em mim. Então, calma. Não adianta você vir aqui me xingar, dizer que eu não sou autista por conta disso, daquilo. A gente é diferente. Então, tento explicar com paciência, mas vem. Eu imagino que muita gente em casa que está ouvindo você falar, fala, peraí, será que eu também não estou nesse espectro? O que a gente também tem que se prevenir para não achar que tudo é autismo? Sim, a gente tem que tomar muito cuidado, que as pessoas confundem muitas vezes você ser tímido, você não gostar de muitas interações sociais, você ser mais reservado com autismo. Autismo é muito mais do que isso. É dificuldade de comunicação e socialização, é hiperfoco, é disfunção do processamento sensorial, que quer dizer essa sensibilidade aos ruídos, às luzes, aos toques. É comportamento restrito, ou seja, rotinas, dificuldade de lidar com mudanças, mudança de plano e os movimentos repetitivos. Se encaixam. São condições que causam algum déficit na vida daquela pessoa. E a frase, todo mundo é um pouquinho autista, que me dá nos nervos essa frase, ela não pode ser verdadeira, porque não tem como você ser um pouquinho autista. O autismo ele é complexo, ele tem uma série de limitações na nossa vida. Você só é tímido às vezes, você só é antissocial, calma. Não venha com essa, desculpinha para se encarar. Não venha banalizar algo que é tão complexo, que traz sofrimento para tantas pessoas. Obrigado. Hey, you! I need a time out! Você se vai deste mundo, tá? Depois de algum tempo, chega Deus e te pergunta, você quer voltar autista ou neurotípica? Volta autista, com certeza, sim, porque eu vejo déficits nos neurotípicos que eu não gostaria de ter. O neurotípico te fala uma coisa pela metade, o outro entende o que ele quer, não questiona, assume que aquilo é uma verdade e os dois nunca mais se falam. Porque um entendeu uma coisa e ele... Porque eu não vou querer entender. Exato. Ele teria que ter entendido. Ele fala, gente, eu não aguentaria viver desse jeito, tendo que adivinhar coisas, tendo que julgar. Ai, não, muito cansativo. É cansativo. Eu não quero. Eu tô confirmando pra você. Eu tenho um assunto sério pra falar com você, meu dia hoje também tá super cheio. Sério? Mas sério como? Sério. Calma, não precisa se preocupar, também não é nada demais. Peraí, é sério ou não é nada demais?
É um sério bem sério, mas não é um sério urgente, é um sério que pode esperar até amanhã. A gente aprendeu muito, né? Neurotípicos. Vocês aprenderam como é que funciona a coisa, né? E a gente pode melhorar com esse conhecimento do autismo. Exato, eu acho que o autista vem para ensinar muitas coisas. É que a sociedade não prestou atenção nisso ainda, porque a sociedade gosta de colocar o diferente abaixo. Mas a partir do momento que a gente for valorizado, as pessoas vão perceber que a gente tem muito a ensinar também. Naquilo que dizem que a gente é pior, que é na comunicação. A gente fala tudo, gente. A gente fala o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente quer, o que a gente precisa. O neurotípico tinha que aprender com a gente também, um pouco isso, para facilitar o mundo, né? Tabata Cristine Barroso. Então me diga, direto do seu mundo atípico, o que é a vida? Posso responder de forma longa? Pode. Porque eu falei assim, gente, ele vai me fazer essa pergunta filosófica para uma pessoa autista literal e eu não consigo pensar em nada além de é o resultado de um processo reprodutivo. Sim. E aí eu conversei com um amigo meu que é cego. E ele falou, eu acho que você faz muito bem em responder isso, porque a vida, ela é única. Cada um vai ver de um jeito. Você vê de um jeito. Eu, cego, vejo a vida de outro jeito. Então, como é que a gente pode limitar, em poucas palavras, o que é a vida? Então, eu falei, é isso. É um processo, é uma consequência de um processo reprodutivo e o que acontece a partir daí, só você e Deus sabem. Eu ouvi esse barulhinho o tempo inteiro. Aí, ó. Barulho. Tá ouvindo? Ó. Onde a gente vai, ele tá. Será que eu tô em que número do espectro? Já tenho certeza. Sou extraterrestre. Depois eu te passo meus contatinhos. Obrigado por dividir tanto conhecimento aqui hoje. Eu que agradeço o convite, o espaço e o carinho. Muito obrigada. Essa maneira tão charmosa, tão direta, tão sincera. Não é legal, gente? Vamos praticar.